Vamos lá? Se você quiser, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós vamos iniciar uma nova temporada na nossa escola bíblica dominical. Acho que essa questão de série e temporada comunica bem com a nossa geração, né? Nossa geração pandemia, todo mundo não, né? Um grande grupo de pessoas se voltaram para as séries e as temporadas das séries. Mas nós temos um projeto para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui alguns slides, vou pedir para colocar para a gente. Acho que você em casa vai poder acompanhar também. Então nós temos um projeto para a Escola Bíblica Dominical. E o projeto que possa proporcionar o crescimento das pessoas que se agregam à igreja ou que desejam estudar a Bíblia conosco. Então esse projeto, ele não é apenas para os membros da igreja. Você deseja participar desse projeto, você é convidado. E na verdade nós já estávamos desenvolvendo esse projeto. Esse projeto já estava em execução. E nós então o interrompemos um pouco por conta da pandemia. Então pode passar para a gente aí? Então essa é a nossa caminhada. Essa é a proposta inicial desse nosso projeto. Aqui você tem as classes que nós queremos desenvolver. A primeira classe é conhecendo a nossa igreja. E você pode então ingressar nessa classe assim que quiser. Essa classe fala da nossa cosmovisão, como nós entendemos que o cristão, uma opção, né, para o cristão ler o mundo, ler sua geração, ler as escrituras, aplicar a sua vida. Essa classe, ela é a chamada anteriormente classe de doutrina. E hoje nós mudamos o nome para conhecendo a nossa igreja. Mais anteriormente, era chamado catecúmenos. Você é dessa época, Tuti? Tuti fez a classe do catecúmenos. Eu acho que a Débora e a Raquel fez a classe de doutrina, né? Agora você vai fazer a classe conhecendo a nossa igreja. Só muda o nome, né? São os temas que nós entendemos serem essenciais das pessoas conhecerem. Ao término dessa classe, a pessoa que quer ser batizada, se tornar membro da igreja, ela está apta para isso. Mas se a pessoa também só quiser fazer a classe, não quiser se batizar e continuar, aí também não há nenhum impedimento para isso. A sugestão é que sigamos então esta sequência. A próxima classe, aprendendo a viver com Jesus, ou como Jesus viveu. Que será esta apostila, esta classe que nós vamos ter agora. São 10 lições
contando esta aula introdutória e contando a última aula, que é uma conclusão. São 11 lições, melhor dizendo, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, quando Paulo ele nos chama a vivermos no Espírito, e todo aquele que está em Cristo vive no Espírito, ele reproduz a vida de Jesus em si mesmo. O Espírito Santo, ele nos ensina a viver como Jesus viveu, a sermos semelhantes a Jesus. Isso é o discipulado. O que é discipular uma pessoa? É ensinar a pessoa a viver como Jesus viveu. Então nós temos algumas linguagens na igreja que se tornaram assim convencionais e nós usamos sem muito assim reflexão conceitual. Por exemplo, nós falamos, nós vamos à igreja, né? Nós chamamos nosso prédio de igreja, mas nós sabemos que o nosso prédio não é igreja. É só se convencionou chamar assim. Nós sabemos que igreja são as pessoas. São as pessoas que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, que aceitaram o projeto de Deus para as suas vidas, de se renderem a Jesus e aceitar a viver de acordo com o seu reino. Quando nós estamos discipulando alguém, nós chamamos essas pessoas de meus discípulos, né? Quem é meu discípulo? Nós não fazemos discípulos para nós, embora entendamos a nossa responsabilidade de sermos modelos, como discipuladores, como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há quem diga assim, não olhe para mim. Já ouviram isso? Olhem para Jesus. Se a igreja não pode dizer para o mundo, olhe para mim, então nós estamos fora do projeto de Deus. Então olhe para nós, porque nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, porque em última instância nós estamos fazendo discípulos para Jesus. A nossa proposta, o nosso desafio e a nossa missão é que o mundo seja cada vez mais semelhante a Jesus. E Paulo aqui, ele destaca algumas características que devem ser naturais daqueles que estão nesse processo de se tornar parecidos com Jesus. E ele vai dizer o seguinte, todos que são de Jesus têm o Espírito. E o Espírito vai formando o caráter dessa pessoa, vai formando esta pessoa, tornando essa pessoa semelhante a Jesus. E aí a pergunta, né? E como que é ser semelhante a Jesus? Ser semelhante a Jesus é ser uma pessoa que ama. Por isso que o fruto do Espírito é amor. Ser semelhante a Jesus é ser alegre. Por isso que o fruto de Jesus é alegria. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são as 9 características do fruto do Espírito. Então, nós propomos esta apostila, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, nesse processo de discipulado. A pessoa, então, conhece algumas coisas fundamentais da igreja, na primeira classe, a classe de doutrina, a classe conhecendo a igreja, e depois vem para a segunda classe, conhecendo, aprendendo a viver como Jesus. Entendemos que Jesus deixou uma missão para a igreja, e a próxima classe, então, é a missão integral da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel da igreja no mundo? Como igreja, como comunidade de fé. Então a próxima classe, você pode estar seguindo aí a escadinha, a missão da igreja. Depois nós temos 2 aulas sobre um conhecimento panorâmico da Bíblia. Então o panorama do Antigo Testamento e depois o panorama do Novo Testamento. Como nós estamos nos tornando uma igreja em células,
E aí nós então propomos um treinamento para líderes de células. Então, a pessoa que vai se tornar o líder de uma célula, ela já conhece a igreja, ela já conhece as características que ela precisa deixar o Espírito Santo lapidar na vida dela para se tornar semelhante a Jesus. Ela conhece qual é a missão dela como igreja, e ela já tem pelo menos um conhecimento panorâmico do Antigo e do Novo Testamento. Aí tem a classe de líderes de células, a classe 1 e 2. A classe 1, a pessoa já se torna um auxiliar com outro líder. Na verdade, isso já vai acontecendo naturalmente dentro da célula, né? A célula, a gente tem procurado desenvolver uma maneira que ela não seja nada burocrática, seja uma coisa bem natural, bem orgânica, né? Seja um organismo vivo mesmo, se desenvolvendo, destacando líderes, outros talentos. E depois que terminar a classe 2 de líderes, formação de líderes, a pessoa, ela pode assumir uma célula, enfim, claro, com a supervisão e acompanhamento da igreja. Então, essa é a nossa proposta. Passa aí para a gente. Então, a partir do momento que a pessoa, se a gente pensar assim, funcionando tudo redondinho, né? A pessoa, ela fez a classe conhecendo a igreja e decidiu pelo batismo, se batizou, do batismo até assumir uma célula, são 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio. É um tempo, acho que dá para a pessoa se familiarizar bem com a igreja, está fazendo parte de todo o convívio da igreja. Então ela se torna líder de uma célula, mas já com uma convivência bem abrangente com a igreja e com a célula, porque também a pessoa não começa a frequentar a igreja, pode ser que sim, mas geralmente não, na classe, né? Ela já está tendo um convívio, aí vai fazer a classe, enfim, praticamente 2 anos aí de convivência com a igreja. Quer passar para a gente encerrar essa parte? Então, hoje é essa apostila que nós começamos. A irmã Fátima, que é a nossa diretora aqui de Educação Cristã da igreja, ela está disponibilizando o link em PDF dessa apostila no grupo da igreja. Então, se você faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você vai poder acessar ali, acompanhar as aulas. A aula que vem é sobre o amor, primeira característica do fruto do Espírito. Também o Guilherme e o Davi vão colocar na descrição do vídeo aí o link para você acessar a apostila em PDF. Se você quer a apostila impressa, você pode imprimir. Você já tem o link, né? Fácil. Mas se você quer que a gente imprime para você, fale com a Fátima, irmã Fátima. Coloca aí nos comentários do grupo, se você está no WhatsApp, quer colocar no WhatsApp, enfim, você pode falar com a irmã Fátima, ela vai providenciar isso para você. Se você quiser imprimir você mesmo, você pode fazer isso, porque você já tem em mãos aí o material digitalizado, é só imprimir. Essa apostila, passar para nós aí, eu acho que, deixa eu ver, isso, ela foi baseada neste livro, que tem o mesmo tema, que tem a mesma capa, Aprendendo a Viver como Jesus. Então, aqui os direitos autorais, né? Editora Mundo Cristão, na apresentação da apostila você tem isso. Primeira edição, a imagem da capa também foi usada. E aí, então, os créditos, o nome do autor, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas é o Christopher, né? Christopher Wright. Então tá aí, você quiser adquirir o livro também, fácil acesso, não é um livro tão caro. Eu ia trazer o meu exemplar aqui, esqueci. Nós estamos disponibilizando um livro para cada professor, mas você também quer ler o livro. Cada aula é um resumo de um capítulo do livro. Se você quiser ter o livro, entender que é melhor para seu aprendizado, fique à vontade. E aí você pode participar com a gente. Beleza? Acho que é isso aí, né? Essa parte de apresentação. Então, os temas das aulas. Então, os temas das aulas, a introdução, as características do fruto do Espírito,
Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que em umas traduções está benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí você tem a conclusão, e as considerações gerais é uma página no final, te convidando, te agradecendo a sua participação e te convidando para o próximo desafio, a próxima classe. Vamos lá então pensar um pouco sobre essa carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta excepcional, como todo texto bíblico, né? Mas uma carta assim extraordinária. Talvez assim, se eu fosse classificar essa carta, eu diria revolucionária. A carta de Paulo aos Gálatas, junto com Romanos ali, é uma carta revolucionária. É uma carta que deve ser sempre estudada pela igreja. É uma carta que tem assim conteúdos que nos ajuda a pensarmos como igreja e a pensarmos a nossa atuação no mundo como igreja. E assim, dando um passo a mais, é uma carta que nos ajuda a olhar a maneira com que nós interpretamos as Escrituras e aplicamos para a vivência da igreja. Porque é disso que a carta trata. A maneira como as pessoas estavam vivendo a sua fé e a maneira como estava querendo ser imposto aos outros. E na verdade era outros tentando impor à igreja a maneira da igreja expressar a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Em linhas gerais, é isso que está em jogo na carta, é isso que Paulo está tratando. Há um grupo que quer impor à igreja uma maneira de servir a Deus. E Paulo vai dizer que não. Que aquele grupo não tem essa autoridade, não tem esse direito de querer impor esta maneira, porque a igreja, ela tem a sua liberdade em Cristo Jesus, de servir a Cristo em amor e pelo Espírito. É essa temática toda aí que Paulo vai tratar com a igreja da Galácia. São dois temas dominantes na carta. O primeiro tema dominante, nós podemos chamar assim, um tema religioso. E o segundo tema dominante, um tema social. Então hoje, para seguindo assim a filosofia da apostila, pela manhã nós vamos pensar um pouco mais nessa questão religiosa. E à noite o sermão vai estar aqui em Gálatas para a gente pensar um pouco no outro aspecto, o outro tema dominante da carta. Para a gente entender um pouco, vamos entender ali a Galácia. A Galácia era uma região na Ásia. E a Galácia, ela era formada por povos bárbaros. Então quem estudou um pouquinho de história, enfim, vai saber disso aí, né? Quando terminou o Império Grego, especialmente com Alexandre o Grande, foi dividido em 4 outros impérios, até chegar à dominação do Império Romano, surgiram os povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Os povos bárbaros era o povo que não se deixava dominar. Era um povo que morria pela sua liberdade. É verdade também que eles usavam da violência para defender a sua liberdade. Não estou fazendo nenhuma apologia à barbárie. Estamos tentando entender um pouco o momento histórico. Então, havia assim, um requinte de crueldade quando como eles tratavam os seus inimigos. Mas é verdade também
que a história foi contada pelos dominadores. A história foi contada pelo império. E se os dominadores vão classificar os bárbaros, eles vão o quê? Potencializar o erro. Então você nunca pode ouvir um lado só da história. Você tem que ouvir o lado, você pode ouvir o lado dos dominadores, mas você tem que ouvir o lado de quem resistiu à dominação. Por exemplo, os Césares, os imperadores, eles se auto-intitulavam como salvadores. Por isso o cristianismo é tão perseguido. À noite vamos falar um pouco mais sobre esse aspecto, mas só para a gente entender o que estava acontecendo ali. Então, olha a filosofia do Império Romano. Deixa eu dominar vocês, porque nós somos os povos civilizados. E vocês são os povos bárbaros. Vocês são os povos que não sabem viver. Vocês são os povos, vocês são rústicos. Vocês não têm muita inteligência ou muito desenvolvimento intelectual. Então, se vocês deixarmos dominar, se vocês se deixarem dominar, nós vamos salvar vocês da ignorância de vocês. E vocês vão viver a grandeza do Império Romano. Grandeza? Você sendo explorado, você sendo roubado, você sendo saqueado, você tendo que pagar impostos altíssimos, você tendo que dar suas terras, você tendo que dar seus bois, você tendo que dar seus cavalos, você tem que dar tudo para os camaradas. Os bárbaros falavam assim: eu quero ser livre. E aí o Império Romano falou assim: então nós vamos guerrear. E eu falei: pois então guerrearemos. Mas aí o Império Romano venceu, dominou a Galácia. E é esse povo, então, agora subjugado pelo Império Romano, que Paulo chega nesse lugar e prega o Evangelho, e esse povo se converte. É um povo que não é judeu, é um povo que é chamado povo gentio. Então você, talvez, que não está familiarizado com algumas terminologias bíblicas, então, quando você lê na Bíblia gentio, com O, não com L, gentio com L é uma pessoa amável, né? Cheia de gentilezas, que é uma coisa boa. Mas gentio com O é uma terminologia que significa aquele que não é judeu. Quem não é judeu é gentio. Acontece que Jesus era judeu. Jesus, então, é o salvador de todo mundo, e Jesus morre para nos salvar, então, só que Jesus não é o salvador só dos judeus. Jesus é salvador dos judeus e dos gentios. E Paulo, ele é chamado para ser apóstolo entre os gentios. A missão de Paulo não é pregar o Evangelho, levar a salvação em Cristo para os judeus. Não que ele não podia fazer isso, ele era impedido, mas assim, Deus o chamou, deu uma missão para ele muito clara e objetiva. Você vai falar para quem não é judeu, para os gentios. E Paulo então vai parar em Antioquia, junto com Barnabé, e depois eles são enviados entre os gentios, e ele passa por essa região da Ásia, da Galácia, e evangeliza aquelas pessoas, e ali surge uma igreja, ou várias igrejas, porque a carta aos Gálatas não é endereçada a uma igreja, é endereçada a uma região. É diferente da carta de Paulo aos Efésios, porque é para uma igreja que está em Éfeso. A carta de Paulo aos Gálatas é para uma região, é como se fosse uma carta para o Vale do Ribeira, a região toda, e não uma carta só para Cajati, para uma igreja específica. E Paulo então ele evangeliza essa turma. E Paulo ele precisa de um ponto de conexão para evangelizar as pessoas. E qual é o ponto de conexão de Paulo com o povo gentil?
O ponto de conexão é a promessa feita a Abraão. Por quê? Qual que é a promessa feita a Abraão? Sai da sua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma bênção. E a partir de você eu abençoarei quem? Todas as famílias da terra. Não só os descendentes de Abraão. Todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão é que vão se tornar os judeus. Porque vão morar na Judéia. Aí é uma construção disso tudo, né? Primeiro é chamado de hebreus, israelitas, depois o reino divide e ficam os judeus. Então o ponto de conexão para Paulo é Abraão. Quando a gente estuda a vida de Paulo, isso precisa ficar assim, bem entendido para nós, que Paulo, nós podemos, já tem um texto, agora esqueci o autor, mas é da editora Loyola, recomendo, as 2 fases da pregação de Paulo. Porque Paulo, ele tinha 2 pregações, vamos dizer assim. Como a igreja também tem 2 pregações. Qual é a primeira pregação? Evangelística missionária. Paulo chegava numa região que não havia nenhuma igreja, a mensagem dele era sobre Jesus, Salvador, era fazendo essa ponte de Abraão e dizendo: vocês também são herdeiros da promessa de Deus, porque todos que creem são descendentes de Abraão, estão debaixo da promessa, porque a promessa feita a Abraão é pela fé. E se vocês crerem, vocês também recebem essa salvação em Cristo, porque é somente pela fé que somos salvos. No capítulo 2, nosso horário está aí, então eu não vou ficar me detendo aqui nos textos, mas você leia lá no capítulo 2, a partir do versículo 11. E ele vai de versículo 16, 3 vezes ele fala que não é pela lei, é pela graça. E todos somos descendentes de Abraão, porque cremos. Abraão inaugura, por assim dizer, esse novo momento de que todos vão servir a Deus pela fé. Acontece que na região da Judéia, para os judeus, também é pregado o Evangelho, graças a Deus. E os judeus também se convertem. Então, nesse momento, foi mais ou menos na metade do 1º século, anos 52, 53, que Paulo escreve a carta. Nesse momento, nós temos judeus convertidos e gentios convertidos. Nós temos pessoas que são judias convertidas e pessoas que não são da Judéia, não são daquela região, não são do judaísmo, conversão, gentios convertidos. E tem uma turma aqui dos judeus que falam assim: ok, Jesus salva, mas é preciso guardar a lei ainda. É preciso guardar os sábados, é preciso circuncidar, é preciso um monte de coisa, e você não pode ter muita comunhão com os gentios. No capítulo 2 ainda, Paulo relata o confronto que ele teve com Pedro. Porque na cidade de Antioquia, que foi uma das primeiras cidades gentílicas, pelo menos registrada nas escrituras, que o evangelho chegou, eles tinham a mesa comum. A igreja de Antioquia é um exemplo. Ele tem a mesa comum de judeus e gentios. E Pedro foi para Antioquia. E estavam servindo um churrasco maravilhoso. E quem estava sentado na mesa? Os gentios. E Pedro falou assim: bom, somos todos um em Cristo Jesus, vou sentar aqui com vocês. Chega aí, Pedro, vamos nessa. Pega um pedaço aí. E Pedro está lá, se alimentando na mesa. Quem chega? Os judeus, que não concordavam com isso. O que Pedro faz? Desfaz daquelas pessoas, se levanta e fala: para não ser arrependido pelos judeus. Quem chega? Quem fica sabendo? E sabe quem vai no barulho de Pedro? Barnabé. Lê lá o capítulo 2.
Barnabé também vai na onda de Pedro. Quem fica sabendo disso? Paulo. E aí Paulo, com aquela delicadeza dele, chama, como que é, quem trabalhou com gado aqui já? Chama o Pedro na chincha, né? Junto da cela ali, e fala ali as verdades. Você está errado. Nós somos um em Cristo. Ninguém pode ser justificado pela lei. Você quer ser justificado pela lei? Então cumpre toda a lei. E quem errar num ponto é amaldiçoado pela lei. Agora, você quer ser... Nós não somos justificados pela lei porque é impossível. Nós somos justificados pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. E é isso, esse é o tema. Um dos temas dominantes da carta é esse. Paulo tentando libertar essa igreja desta influência judaica, cristianizada, né? De tentar fazer as pessoas a circuncidarem. Circuncisão era como se fosse uma operação de fimose feita nos meninos, né? Com 8 dias, né? 8 dias de vida, era um símbolo dos judeus. Então, quem se convertia a Cristo, ele estava dizendo que as pessoas tinham que se circuncidar, eles tinham que cumprir as leis. E Paulo, então, ele vai tratar isso. Acontece que surge ali um debate. Mas se a gente tira a lei, Hakuna Matata, as pessoas fazem o que querem. Aí vão cair para orgia, vão sei o quê. E Paulo fala, lógico que não. Porque quem tem Cristo, tem o Espírito. Quem tem Cristo, quem é de Cristo, é o Espírito quem dirige as suas vidas. As obras da lei são essas, mas o fruto do Espírito é esse. Então, quem de fato é de Cristo, ele manifesta o fruto do Espírito. A igreja, ela não é dirigida, ou o cristão, a pessoa, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele não dirige mais a si mesmo. É o Espírito Santo quem o dirige. Por isso que Paulo vai dizer em 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Para agradar o meu Senhor, para honrar o meu Senhor, para servir o meu Senhor. Paulo, ele traz o Espírito e o amor como o elemento de equilíbrio. O elemento de equilíbrio para a vida cristã. Nós não precisamos da lei. Porque nós temos o Espírito que nos dirige. E se você é de Jesus, e é o Espírito que te dirige, você vai tratar todas as pessoas com amor. Porque o fruto do Espírito é natural. O fruto do Espírito é amor. Qual que é o fruto de uma mangueira? A manga. A menos que haja uma mudança genética, que hoje tem de tudo, né? Você não vai ver um pé de manga dando limão. Não existe isso. Se tivesse, até errado. Tem uma coisa errada aqui. Então, quem é de Jesus ama. Quem é de Jesus desenvolve a alegria do Espírito. Quem é de Jesus é pacificador. Tem paz e promove a paz. Quem é de Jesus, ele é longânimo, porque é natural, a paciência. Quem é de Jesus, ele é benigno. As intenções do coração dele é sempre para a bondade, porque isso é benignidade. O que é benignidade? É ter na sua essência o bem e promover o bem. É um conceito um pouco complicadinho, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa tem um tumor e fala assim, é benigno, não vai fazer mal, só tirar. Não tem mal na raiz, na essência. É maligno, e está aí caminhada, né? Pode ser curado, graças a Deus. Hoje a medicina ajuda muita gente, e Deus, né? Sobretudo.
Mas a pessoa que é de Jesus, ela é benigna. Ela tem a bondade no seu coração. Então eu faço alguma coisa aqui, você que está em casa, né? A Hannah está aqui no primeiro banco, faço uma coisa para a Hannah que prejudica a Hannah. Mas a minha intenção nunca foi prejudicar, foi só fazer o bem, mas errei. A Hannah fala assim, beleza, pastor. Agora eu faço alguma coisa para a Hannah, boa. Mas a minha intenção é má, é prejudicá-la. Ela fala assim, pastor, aqui para você, ó. É ou não é? E o que Deus olha? A intenção. Sabe aquele ditado de boa intenção, o inferno está cheio? O inferno está cheio de boas ações mal intencionadas. A pessoa faz o bem para lá na frente dar a volta no outro. Acho que todo mundo, eu vou dizer assim, todo mundo já passou por isso, né? Talvez já tenhamos feito alguma coisa assim também. Enfim, mas quem é de Jesus é benigno. Quem é de Jesus pratica bondade, é bom. Quem é de Jesus é fiel, fidelidade. Quem é de Jesus é manso, não é violento. Quem é de Jesus é equilibrado, tem domínio próprio. É o que Paulo está falando. Nós não precisamos de lei. Nós temos o Espírito que produz o caráter de Cristo em nós. Não precisamos de lei. E aí, quando você entende que é um povo bárbaro, e que Roma vai dizer assim, a nossa lei vai te libertar, e Paulo chega e fala para essa turma, nós não precisamos de lei. Meu Deus do céu, esse povo, oh, que bênção, que bênção. O que nos salva não é a lei, o que nos salva é a liberdade. O que nos salva não é a lei, o que nos salva é o amor. Como que é lá o nome do livro, O Idiota, do Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Não são as armas, não são as guerras, é o amor. Isso não é lindo, gente? Isso é Gálatas. Isso é Gálatas. Gálatas, ele é tão revolucionário que Gálatas foi responsável pela reforma protestante. Foi estudando Gálatas e Romanos que Martinho Lutero disse, só a graça, só Jesus, só Cristo, só a palavra. Não precisamos da lei, não precisamos de indulgência, não precisamos de uma igreja autoritária. Nós só precisamos de Cristo, nós só precisamos da fé, nós só precisamos da graça, nós só precisamos da Escritura. E aí então Lutero faz uma revolução, e nós estamos aqui por causa de Gálatas, da revolução, porque esse texto, ele é revolucionário. É nesse texto de 2,16 que Lutero ele se fundamenta muito, que diz assim, vou ler desde o 15, ele usa até uma ironia aqui no 15, nós judeus de nascimento, não gentios pecadores, ele está aqui repreendendo Pedro, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E aí surge a doutrina da justificação, surge não, né? É desenvolvida, né? Com as terminologias, justificação pela fé. O crente é justificado pela fé.
e não pelas obras. É salvo pela fé e não pelas obras da lei. E qual é o ponto de equilíbrio? O amor e o Espírito. Capítulo 5, a partir do versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada te servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então não tem como errar. Não tem como errar. Você não vai abusar de ninguém. Você não vai praticar nenhum tipo de maldade, porque você é dirigido pelo Espírito, reconciliado pela fé que atua pelo amor. E para a gente encerrar, fica um desafio para nós. Deixa eu abrir aqui de novo, que tem um texto que eu quero ler ainda, mas fica um desafio para nós. Se Gálatas é mesmo um texto revolucionário, um texto transformador, um texto que mexe com as entranhas da igreja, e já provou isso historicamente, por isso que eu citei a Reforma, por isso que eu citei Lutero. Qual é a revolução que a igreja precisa hoje? Qual é a transformação que a igreja precisa hoje? Qual é a ferida que a igreja precisa colocar o dedo? Nós somos a igreja hoje. Quando eu digo a igreja, estou pensando na gente aqui. Estou pensando, na verdade, a Ibacem e os batistas. Porque eu não posso ficar aqui falando da igreja católica. Eles que têm que fazer isso lá. Eu não posso ficar aqui falando dos neopentecostais, dos pentecostais. Eles é que têm que fazer isso lá. Nós temos que fazer para nós. Em que nós somos legalistas e mitigamos o espírito e afogamos e abafamos e destruímos o amor? Em que? Em que nós impomos uma espiritualidade que não serve de nada, que afasta as pessoas de Cristo, como a circuncisão estava afastando as pessoas de Cristo na época, porque nós temos que aplicar esse negócio para nós. A gente não pode ficar assim, nossa, que bonito. Se tem serventia, se a palavra de Deus tem serventia atemporal, então nós temos que aplicar hoje para nós. Em que nós precisamos olhar a nossa vida, a nossa igreja, e talvez aí pensar também, talvez até num ambiente um pouco maior, nesse movimento evangélico de hoje, se nos identificamos com ele, e que mais separa as pessoas de Deus do que une, como era os judeus, veja a ponte, gente, como eram os judeus para a igreja de Gálatas, como eram as indulgências para a igreja medieval. Então Lutero fez a aplicação, ele viu o texto assim, hoje é isso, vamos mudar isso aqui. Não conseguiu mudar, teve a reforma protestante, mas e hoje? Então, como igreja, nós precisamos sempre voltar para as Escrituras, tentando aplicá-la para nós, para que a gente possa ir se conformando cada vez mais à palavra. Eu quero dizer somente uma sugestão, mas vocês vão ter 9 aulas sobre o fruto do Espírito para pensar sobre isso, né? 9 aulas. E aí nós vamos juntos pensando sobre essas coisas. Mas uma sugestão, para mim, está no capítulo 3
versículos 26 a 29. Eu já disse aqui que esse é um tema caríssimo para mim. Eu choro por causa desse tema. E está aqui. Todos vocês são filhos de Deus. 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Todos. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos que em Cristo se batizaram, em Cristo foram revestidos. Não há judeu nem grego. Não há supremacia nacional. Não há supremacia de povos. Os estadunidenses não são melhores que ninguém. Os brasileiros não são melhores que ninguém. Os russos não são melhores que ninguém. Os ocidentais não são melhores que os orientais. Porque não há supremacia de raça, não há judeu nem grego. Toda nacionalidade é de Deus. Se converte a Cristo igual. Precisa de Jesus igual. Somos todos iguais, enquanto nações, diante de Deus. Não há supremacia racial. Se lá em cima, na Rússia, no Canadá, se há os brancos, há os negros, há os amarelos, né, que são chamados asiáticos, não existe supremacia racial. Somos todos iguais diante de Deus. Iguais. Jesus ama todos iguais. Eu gosto dessa frase. Ninguém custou uma gota a mais do sangue de Jesus que o outro. Todos nós, brancos e pretos, mestiços, índios, japoneses, asiáticos, do sul, do norte, do leste, do oeste, todos fomos comprados pelo mesmo preço, portanto, todos temos o mesmo valor para Deus. Paulo está dizendo isso aqui para os Gálatas: vocês são iguais aos judeus, ponto. Não há supremacia de classe. Olha o texto. Judeu e grego, escravo e livre. Era a estratificação social da época, escravo e livre. O rico não tem que ser mais bem tratado que o pobre. O rico não pode ter acesso à dignidade que o pobre não tenha. O rico, ele não pode ter acesso à saúde, educação, segurança que o pobre não tenha. Porque isso tem um nome: pecado. Pecado. Porque o escravo e o livre é igual para Deus. O pobre e o rico é igual para Deus. Se tem um milionário que é dono da metade do mundo, ele é que faça um bom uso e divida com o pobre. E se sair a vacina, tem que ser para o rico e para o pobre. E para os vulnerados. Porque não existe povo vulnerável. Existe povo vulnerado. Porque os tornaram vulneráveis. Porque no mundo tem riqueza para todos, mas está na mão de poucos. Os vulnerados, primeiro. Os idosos, primeiro, porque são grupos de risco. Concordo. Mas de classe, tem nome: pecado. Deus não fica satisfeito com essas coisas. E não há diferença de gênero. Olha o texto. Judeu nem grego, escravo livre, nem homem nem mulher. O homem não é melhor que a mulher. A mulher não é melhor que o homem. Não há diferença de gênero.
Somos todos iguais. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou igual, homem e mulher. Um não é melhor que o outro. Todos nós expressamos a mesma imagem e semelhança de Deus, independente de gênero. Todos são iguais diante de Deus. Todos são salvos igual. E aí ele vai encerrar dizendo: pois todos são um. Olha como isso é lindo. O branco e o preto são um. O rico e o pobre são um. O homem e a mulher são um. Em Cristo Jesus. Se você é racista, machista, seja o que for, classista, então você não é um em Cristo com as pessoas. Porque em Cristo somos todos um. Paulo coloca todo mundo junto e abraça pela ação do Espírito, envolvido pelos laços do amor. Porque somos todos de Jesus. Isso é Gálatas. Isso é palavra de Deus. E nós precisamos olhar para o nosso tempo e para a nossa geração e ver onde estamos errando. Se estamos, né? Às vezes também não estamos. Mas se estamos, precisamos deixar a palavra criar uma revolução em nós, para que nós possamos nos conformar ainda mais à semelhança de Jesus. E ser semelhante a Jesus, depois de uma hora falando, o cérebro já não funciona tanto, né? Ser semelhante de Jesus é ser amoroso, é ser alegre, é ser pacificador, é ser paciente, é ser amável, é ser bom, é ser fiel, é ser manso, é ser equilibrado, é ter domínio próprio. E esse é o nosso desafio como seguidores de Jesus. E esse é o nosso desafio como igreja. A nossa oração é que ao estudar essa apostila juntos, e aí os professores é que vão dar segmentos, né, Fátima? Que vão dar segmentos aí, o irmão Hugo, o irmão Anago, o irmão Máximo, quem mais, Fátima? Odair, eles que vão dividir aí os temas entre eles e vão desenvolver aí a nossa escola dominical. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é muito bonita, Deus. E obrigado porque ela é tão profunda. Obrigado porque ela nos ajuda tanto a sermos humanos. E é sendo humanos que nós sabemos que somos imagem e semelhança, porque assim o Senhor nos criou, humanos à tua imagem e semelhança. Humaniza-nos, ó Deus, pela ação do Espírito em nós. E faça-nos nos tornar cada vez mais parecidos como teu Filho Jesus, porque somos seguidores do teu Filho, nosso Senhor. Nós somos discípulos do nosso Senhor. E queremos nos tornar mais parecidos como o nosso Mestre, como o nosso Deus, como o nosso Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? A gente tem que dar um sorriso, né? Amém, igreja? Amém.